Não, ele não é como as 10 virgens da parábola de Jesus. Ele é um homem que tem pai. Seu pai era Remalias. Ele tinha amigos que não eram de Israel e não guardavam a lei de Deus. Eles tinham um viés, pastor: tomar o governo do mundo. Então eles falaram: vamos nos unir para vencer a Síria. Vencendo a Síria, nós vamos governar o mundo do nosso jeito. Esse rei era contemporâneo de homens como Uzias. Quando Uzias completa 52 anos, ele entra em cena. Ele era contemporâneo de Jotão, ele era contemporâneo de Acaz. Era um homem, irmãos, que viveu muito tempo. Uma pessoa que deve ter morrido por volta dos seus 50 anos. Mas em todo o tempo da sua vida, nenhum dia ele fez um culto a Deus. Nenhum dia ele leu a Bíblia. E é triste, irmão, você quando vê uma pessoa que se diz obreiro da casa de Deus, ele não tinha um tempo para ler a Bíblia, para orar. Irmão, se você for olhar a vida dos obreiros do passado, John Wesley, um homem que orava a hora. Quando alguém era indicado a ser pastor na igreja metodista, ele disse: ó, você foi indicado pela congregação. Chegue aqui 7 da manhã. E eles iam, irmão, até 4 da tarde em jejum. Lendo a palavra, orando. É por isso, irmão, que hoje Deus não tem manifestado o seu poder em muitos lugares. As pessoas compram uma carteira, as pessoas se tornam pastor do jeito dele, entendeu? Esses dias um estava me jogando uma piada pelo telefone, dizendo assim que ele estava pregando dentro do ônibus, jogando um monte de piada. E eu sei que ele entra no meu Facebook para olhar lá. E eu fui e coloquei a foto de um pregador fazendo a obra de Deus. E eu coloquei assim, ó: esse aqui é um evangelista da obra de Deus. Ele não fica rotando santidade com a família em pecado, entendeu? Então para de bisbilhotar o meu Facebook, eu mandei para ele, e vai se converter de uma vergonha na sua cara. E ele tomou aquela pela cara, porque eu sei que ele fica olhando meus stories, ele fica olhando tudo que tem lá. Uma irmã falou: nossa, bonito ver esse pregador. E eu botei assim na legenda: ó, esse prega o evangelho. Esse não sobe dentro dos olhos para infernizar, com respeito a alguns irmãos. Mas alguns não são pregadores, eles são irritadores. Você vai ver o que é pregar a palavra, irmão. É pegar a Bíblia, ler, explicar e trazer para nós. A Bíblia é um livro aplicável. Então não é para eu pregar a Bíblia e ficar pegando no pé das mulheres que pintam o cabelo, as unhas. A Bíblia manda pregar o arrependimento, mudança de ética, de estética, é com o tempo. Então pessoas como Peca, irmão, são pessoas que dizem o seguinte: meus olhos são abertos, eu enxergo mais do que você. Você tem que se filiar com alguém que é poderoso, rapaz. Eu vou me filiar com o rei da Síria. Só que se você ler, irmão, o breve resumo desse homem, você não vê vitórias. No versículo 37, a Bíblia diz que Deus começou a enviar ele e o rei da Síria contra Acaz. Ele é um tipo de juízo de Deus na vida de quem não serve a Deus. Acaz, por não servir a Deus, olha que no primeiro momento ele não conseguiu fazer nada com o rei Acaz. Você abre Isaías 7, você vê que Isaías diz o seguinte: ó, fica tranquilo que Deus está nessa peleja com você. Eles cercaram Judá e Jerusalém e não conseguiram fazer nada. Tem uma pessoa, irmão, que vai se surpreender com os milagres de Deus na sua vida. Vai conspirar contra você e não vai ter vitória. Então, ele pode ter amizade com o ímpio. Ele quer destruir você. Mas como é que Isaías chama ele, pastor? Tição fumegante. Engraçado que chama o rei da Síria de tição fumegante. É como se o senhor acende aqui um pavio num barbante e ele está aqui soltando fumo, mas não tem chama. Ele é igual o crente, irmão, que faz muito barulho, mas não tem a chama do Espírito Santo mais. Irmão, e é uma tristeza você ver crentes como Peca. Deus não classifica ele, irmão, como um pavio que está aceso. Classifica ele como um pavio que solta fumo. Então, incomoda o olho do diabo, mas o diabo pode te apagar. Então, o que nós temos que ter é fogo de Deus em nossa vida. O coração, irmão, deve arder por fazer a obra de Deus. Então, pastor, tem pessoas que cansam você quando dá oportunidade a ele. Dá oportunidade à pessoa e fala assim: o senhor tem certeza que essa oportunidade é para mim? É. Ah, mas eu não sei, eu conheço a esposa de um conhecido meu. Quando você dava oportunidade a ela, os olhos dela regalavam assim. Eu falei: cruz credo, é um jagunço de saia, entendeu? Ela falava assim, ela ficava pensando: o que será que eu vou falar? Aí ela pegava o microfone e cantava: a unção de Deus passou aqui.
Se o senhor desse 50 oportunidades a ela, era o único hino que ela cantava. Ou ela gosta muito do hino, não tem outra coisa para cantar, né? Sabe, tem coisa triste, pastor. Pessoas como Peca são diferentes. São homens tenazes, são homens fortes, mas são homens que o nome dele, pastor, não aparece entre os principais reis de Samaria. Quando a gente abre o nosso segundo livro de Crônicas, você vê Acabe, Baasa e Jeroboão. Não vê ele. Você vai ver na genealogia de Jesus, aparece Acabe como o pai de Jesus, Josias, e vai indo até chegar a Jesus. Não aparece Peca. Você abre a lista dos heróis da fé, ele não aparece. Sabe por quê, pastor? Quem vive da performance, do trabalho, da conspiração, não pode ser herói da fé. Ele é malandro. O que ele quer é o poder. Então tem muitos pastores, pastor, que eles vão ter muito tempo de pastoreio.